Existe uma diferença entre ter ideações suicidas, que são aqueles pensamentos sobre morrer, e as tentativas de suicídio. E até que ponto é importante estar em alerta sobre esses pensamentos de morte. É sobre esse assunto tão importante que vamos falar no vídeo de hoje. Existem alguns possíveis momentos que pode ser que esses pensamentos sobre morrer apareçam. Então, alguns deles podem ser, por exemplo, quando a pessoa está passando por um momento difícil, algum problema, alguma dificuldade, uma situação muito desafiadora que pode gerar um alto nível de estresse, ansiedade, angústias, aquele desespero mesmo por de repente não ver uma possível solução, uma luz no fim do túnel. Então, em meio a esse desespero, pode ser que a pessoa tenha pensamentos sobre morrer, como se fosse uma possível solução, por não ver, digamos assim, uma outra saída. Aí tem pessoas também que falam em momentos de brincadeira, ou ainda pessoas que estão mais tristes, ou estão num estado mais depressivo, e aí vem aquele pensamento sobre morrer, como se a vida não estivesse fazendo tanto sentido. E nem sempre a pessoa fala diretamente sobre morrer. Às vezes ela deixa isso subentendido, como por exemplo, quero desaparecer desse planeta, não sei o que eu estou fazendo aqui. Para que eu existo? Minha vida não está fazendo muito sentido. Se eu desaparecer, ninguém vai sentir falta, não vou fazer diferença. E às vezes são falas bem diretas sobre não quero mais viver, não quero mais estar aqui. Ou, por exemplo, morrer pode ser melhor do que estar aqui. Então são falas que podem ser diretas ou não, mas independentemente do motivo, é importante sim você estar em alerta sobre isso. Seja você que está me ouvindo, que tenha esses pensamentos ou fale realmente, ou sejam pessoas ao seu entorno que você escuta elas falarem, e ainda mais se for numa certa frequência. E aí vale a pergunta: o que está por trás disso? Qual é o sofrimento escondido atrás dessas palavras? E até aqui, a pessoa está apenas nas ideações suicidas, que são os pensamentos sobre a morte, não na tentativa em si. Mas a questão é que das ideações podem sim surgir as tentativas, justamente por esses pensamentos já estarem nas ideias da pessoa, ainda mais se for em muita frequência. Então, por isso é importante estar mais atento a esse tipo de fala, seja sua ou seja de pessoas ao seu entorno, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhuma tentativa de suicídio. Então, até o momento, observe se esses pensamentos sobre morte vieram em momentos específicos e de repente desapareceram. Se for o caso de quando você está passando por alguma dificuldade e depois o problema sanado, simplesmente desapareceram, ou se ainda tem uma certa frequência aí desses pensamentos surgirem na sua mente, mesmo estando aparentemente tudo normal. E é aí que entra a psicologia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like se esse vídeo está fazendo sentido para você. Então, observe qual é a frequência desses pensamentos e qual é o sofrimento que está aí latente. Porque as ideias, os pensamentos, as emoções, muitas vezes elas nos sinalizam que tem algo errado, que tem uma dor, um sofrimento a ser olhado. Então a ideia de morte muitas vezes vem como se fosse uma possível solução de dar um fim ao sofrimento, uma dor que esteja latente, que de repente nunca foi curado, alguma ferida aberta. Mas aí eu te pergunto, será
que essa seria uma possível solução? Porque será que se você estivesse se sentindo bem, estivesse sentindo que a sua vida faz sentido, que existe um propósito ou algo do gênero, será que você estaria com esses mesmos pensamentos? Muitas vezes a gente tem feridas abertas que precisam ser saradas. Quando é uma ferida exposta, a gente vai e trata dela, né? Senão ela acaba infeccionando, mesmo que vá doer. Mas quando são feridas emocionais, que é algo que, digamos assim, a gente não vê, a gente vai deixando e o tempo vai passando, e essa ferida emocional, de certa forma, ela também vai infeccionando. E vai prejudicando, de repente, o seu humor, vai trazendo um mal-estar. E aí você vai vendo as coisas de uma forma um pouco mais triste. Então, perceba, será que não tem alguma ferida aí que precise ser tratada? Porque a psicologia entra nesse ponto. Deixar a ferida ali não vai resolver o problema. E aí qualquer raspão nessa ferida acaba machucando. E quando uma ferida está cicatrizada, seja ela emocional ou física, não importa se alguém raspar. Às vezes você não vai nem perceber, ou pelo menos não vai te machucar tanto, porque já está cicatrizado. O máximo que acontece é você olhar e ver a cicatriz, ver a marca. Mas depois de ressignificado, você acaba tendo um outro olhar sobre essa situação. Então, seja qual for a sua dor, o seu sofrimento, considere a possibilidade de buscar por uma ajuda profissional, porque a psicologia serve para isso. A pessoa vai estar ali numa escuta ativa, que é muito diferente de você conversar com qualquer pessoa do seu contexto, porque é alguém neutro, que vai te ouvir com outro olhar, sem julgamentos. O setting terapêutico é muito diferente. E a pessoa que vai estar te ouvindo, seja um psicólogo, uma psicóloga, ela está ali para isso, preparada para te ouvir e para acolher a sua dor. E acredite, muitas vezes só o fato de você contar a sua história, de você falar sobre o que te machuca, já alivia bastante aquela intensidade de sofrimento, porque às vezes a gente precisa falar. Porque só assim você vai conseguir ressignificar. Inclusive, perceba, você tem coisas do seu passado que ficam sempre voltando. Se essas ideias estão sempre presentes, é porque é algo mal resolvido. Então não está no seu passado, está no seu presente. Então é algo que você precisa olhar com mais atenção, com mais cuidado, com acolhimento. Porque depois que você olhar para essa dor, para esse sofrimento, num local seguro, é mais fácil você deixar isso para trás e seguir com a sua vida, focando mais no seu presente. Então, falar é sim muito terapêutico e às vezes é a melhor solução. Uma outra possibilidade, levando em conta esse mês do Setembro Amarelo, onde falamos sobre a campanha da prevenção ao suicídio, considere também a possibilidade do Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar de forma gratuita para o número 188, é válido em território nacional e os voluntários da CVV ficam lá 24 horas por dia para receberem as ligações. Tem a possibilidade também de você falar por chat, por e-mail, e aí vale você olhar os horários que o chat fica disponível, então você pode colocar no Google aí e verificar os horários, mas as ligações ficam disponíveis 24 horas por dia e você de repente vai falar, vai colocar para fora a sua angústia. A pessoa está lá para te ouvir, então também pode te ajudar. E seja qual for a sua dificuldade, considere essas possibilidades, porque você é importante, a sua vida é importante, e quando a gente trata das nossas feridas, a vida fica um pouco mais leve, até para que a gente possa enxergar os momentos bons, livre de tantos traumas, de tantas marcas que de repente você tenha passado. Quero agradecer a você que sugeriu o vídeo de hoje. O tema é realmente muito importante e vale a pena
que a gente fale sobre isso, que a gente divulgue essas informações, porque muitas vezes as pessoas têm pensamentos como esses que a gente citou hoje e não sabem muito bem o que fazer com isso. Então são informações válidas. Espero de coração ter contribuído com você que está aqui me ouvindo. Compartilhe com mais pessoas se você sabe que esse vídeo pode ajudar, pode contribuir com, de repente, um pedido de ajuda de alguém. Agradeço muito de coração pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.